Em primeiro lugar, irmão, eu quero aqui, em nome do pastor Tencourt, nosso presidente, pastor Arthur, trazer um abraço ao pastor Cícero, receba um abraço ao pastor Tencourt, tá? Nossa família também, tá bom? Toda a congregação aqui. Pastor, mandou os irmãos a paz, um abraço, principalmente ao pastor Cícero, que completa mais um ano de vida. Eu me sinto, irmãos, privilegiado, honrado por estar aqui nessa noite, poder fazer parte, poder também observar e ver o amor e o carinho que a igreja Jardim Elba tem pelo seu pastor. Isso é muito importante. Obrigado, irmão, por nos convidar a fazer parte, né? Porque aqui agora é uma festa de família, né? Mas eu me sinto privilegiado por poder fazer parte, né, nessa noite aqui com vocês, de poder homenagear aqui o pastor Cícero, que é um amigo, né, que é um pastor exemplo para nós. Muitas palavras que já foram ditas aqui essa noite, eu só tenho que acrescentar, concordar que tudo que foi falado e dizer que o pastor Cícero é uma bênção. E não é nada melhor, irmãos, do que como pastor ter uma igreja que o ama e ter uma família junto, batalhando, orando, chorando junto e se alegrando junto, como nós vamos ver nessa noite. Eu quero deixar, irmãos, um versículo para o pastor Cícero, muito conhecido, inclusive, aqui em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 7. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 13, verso de número 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Glória a Deus. Vou ler de novo. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Também é um privilégio, irmãos, poder olhar para o pastor Cícero, né, sua esposa, e poder ver neles a presença de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma crise tão terrível, né, irmãos, de pastorato, né? Uma situação terrível, mas louvado seja o nome do Senhor, porque ainda há pastores chamados pelo Senhor autênticos, né? Que cuidam do rebanho, que amam o rebanho, que apacenta o rebanho, né? Que ora, que jejua, que consagra, que se importa com o rebanho. E eu posso dizer isso sem dúvida nenhuma, que é o nosso pastor Cícero. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Quero ler também, meus irmãos, o Salmo 90, Salmo de número 90, versículo de número 12. 90, verso 12. Glória a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos orar, irmãos? Sentado mesmo, colher a tua cabeça, vamos orar, para que Deus continue falando conosco. Né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós adentramos a tua presença, Senhor. Te louvamos, meu Deus, por estar na tua casa, por participar, meu Deus, desse trabalho glorioso, maravilhoso que é aqui na congregação de Jardim Elba. Te louvamos pela vida do pastor Cícero e sua esposa. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder participar desse momento da vida do teu filho, Senhor. Meu Deus, que as tuas mãos elas continuem estendidas sobre a vida do teu servo, sustentando, meu Deus, dando a ele mais graça, mais sabedoria,
para que possa cuidar deste rebanho. Te louvamos, meu Deus, pela vida do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não quero me prolongar muito, porque nós temos que nos confraternizar, e eu gostaria de falar nessa noite, tentando basear esta mensagem na vida do pastor Cícero, com certeza na toda a nossa vida. Hoje, irmãos, todo aniversário, guarde isso, todo aniversário, ele encerra um ciclo, não é isso? Vai de um ano para o outro ano, né? Então é um ciclo que se encerra. E o que é o ciclo? O ciclo é o espaço de tempo durante o qual ocorre e se completa com regularidade um fenômeno ou um fato, ou uma sequência de fenômenos ou fatos. Então, durante um ano da vida de alguém, né, é uma história escrita que se completa, e durante todo este ano de vida de alguém, caso do pastor Cícero, né, deste ciclo do aniversário do ano passado até aqui, houve história, houve momentos, né, houve um período, houve alegrias, houve tristeza, houve problemas, houve dificuldades, houve também a atuação de Deus, houve milagres, houve maravilhas, né? Então um ciclo que começa e se encerra. Então nós nunca vamos mais esquecer disso. Todo aniversário é um ciclo que encerrou e começa um outro. Amanhã, na vida do pastor Cícero, começa um outro ciclo. Deus vai escrever a história, mais um ano. Aleluia. Mais uma fase, mais um ciclo. E para sustentar o que eu estou dizendo aqui esta noite, Deus me deu uma palavra, irmãos, na nossa Bíblia, na palavra de Deus, os 3 ciclos da vida de Moisés. Todos nós sabemos que Moisés morreu com quantos anos, irmãos? 120. Pastor, você tem que saber, meu pastor sabe. 120 anos. Moisés morreu com 120 anos. E nós podemos ver claramente na vida de Moisés, dividido em 40 anos. 3 ciclos de 40 anos na vida desse servo de Deus, que nos inspira, irmãos. É claro que não podemos esquecer, claro, nunca, jamais, de Jesus. Jesus é um exemplo maior, né? Ele é o mestre dos mestres, ele é o pastor dos pastores. Mas, olhando para Moisés, nós podemos nessa noite aprender muitas coisas. No primeiro ciclo, irmãos, da vida de Moisés, é a fase dos seus primeiros 40 anos, do seu nascimento, em que no capítulo 2, no livro do Êxodo, até o verso 10, nós vamos ver aquela passagem muito conhecida, até as crianças conhecem, quando um bebê é colocado dentro de uma arca, né, de um cesto, por conta da perseguição do faraó em matar as crianças do sexo masculino. Daí então aquela mãe abençoada, usada por Deus, ela esconde a criança dentro de um cesto, coloca dentro do rio, não é? E ali essa criança vai parar, irmãos, ali junto à princesa, junto à filha da filha de Faraó. Como nós conhecemos a história, não vou estender para ganharmos tempo. E aí, amados irmãos, é a história do primeiro ciclo da vida de Moisés, do 0 aos 40 anos. O que aconteceu no primeiro ciclo da vida de Moisés?
É claro que não dá tempo, irmãos, de nós falarmos dos 3 ciclos detalhadamente por conta do tempo. Mas vou resumir para que possamos, e claro, irmãos, Deus vai falar com você. Quando Moisés, irmãos, ele cresce, ele fica adulto, ele, no versículo 12, no capítulo 2, ele vê ali um egípcio maltratando um judeu. E aí ele vai defender o egípcio, ou melhor, o judeu, e mata o egípcio. E ele esconde, o egípcio cobre ali o corpo daquele egípcio na areia. E aí ele acha que está tudo bem. No outro dia, passados uns dias, irmãos, ele vê ali novamente 2 judeus brigando. Ele vai ali tentar novamente interceder ali, entrar, intervir e tal. E aí um deles fala assim: você quer me matar como você matou o egípcio? Aí Moisés cai em si e diz: meu pecado foi descoberto. Porque o tempo, irmãos, não esconde o pecado. Essa primeira fase, o primeiro ciclo da vida de Moisés ainda, ele não conhece Deus. Ele quer agir com as suas próprias mãos. Daí, ele faz tudo errado. Aí a palavra para nós: quando a gente quer fazer tudo do nosso jeito, irmãos, dá tudo errado. Quando nós queremos agir com as nossas próprias mãos, dá tudo errado. E Moisés ainda não conhecia Deus. Embora sua mãe temia ao Senhor, embora ouviu alguma coisa, mas não tinha um contato, a experiência com Deus ainda. E Moisés, irmãos, comete esse pecado, ele mata alguém, ele comete um homicídio, ele matou alguém, esconde na areia, só que o seu erro é descoberto. E quando o faraó fica sabendo que Moisés fez isso, o faraó quer matá-lo. Aí Moisés faz o quê? Ele foge. E ele vai para onde, irmãos? Para Midian. Ele sai e vai para Midian. É a primeira fase, o primeiro ciclo, os primeiros 40 anos na vida de Moisés. Só que Moisés não sabia que Deus estava olhando para ele. Mesmo com a sua fraqueza e a sua falha, irmãos, o amor de Deus é tão grande, a misericórdia do Senhor é tão grande que nós não conseguimos explicar. A nossa mente não consegue compreender, entender este amor maravilhoso do nosso Jesus, de perdoar, de amar alguém que não merece, de estender a mão a alguém que não merece, de buscar alguém que não merece, aleluia, de buscar alguém que errou, que falhou, de alguém que está fugindo, de alguém que cometeu um erro. Quem sabe Moisés pensou consigo: acabou tudo para mim, eu tenho que fugir. Moisés, irmãos, nos seus primeiros 40 anos ele habitava no Egito, estava no Egito. Moisés, irmãos, tinha suas regalias do Egito. Moisés aprendeu com os egípcios, Moisés sabia tudo, era um homem sábio. Aleluia, mas um deslize, um pecado, uma fraqueza e uma falha fez com que a sua vida virasse de cabeça para baixo. Ele foge. Mas é Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus operando. Eu gostaria de dizer esta noite, irmãos, que Deus usa as nossas fraquezas, as nossas falhas. Ele usa, irmãos, a nossa vida para agir, para operar, para atuar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa as nossas fraquezas, as nossas falhas, irmãos, e corrige-as, aleluia, nos colocando no lugar que Ele quer que estejamos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Moisés, irmãos, vai parar lá em Midian, e quando ele chega lá, irmãos, ele encontra 7 moças, e aquelas 7 moças, elas estão no poço para matar a sede das ovelhas ali, cuidando de ovelhas, e chegam os amalequitas, quer entrar na frente, e aí Moisés defende aquelas 7 moças. Lição de casa, eu vou ler essa história, está lá no Êxodo. Vai ler na sequência, o capítulo 2, capítulo 3, vai lá 4, vai indo. E aí, irmãos, Moisés defende aquelas moças dão de beber aos animais e tal. Chega em casa e conta para o pai pergunta: vocês chegaram cedo hoje? E o Jetro fica admirado, e as filhas contam o que aconteceu. Um homem, um peregrino, um homem com aspecto de egípcio, ele nos defendeu ali diante dos amalequitas, e ali nos salvou, nos protegeu, e nós estamos aqui. Aí Jetro manda chamá-lo. E aí, irmãos, glória a Deus, começa a segunda fase da vida de Moisés. Moisés fica 40 anos em Midian, 40 anos no deserto, ou melhor, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian. Os primeiros 40 anos Moisés não conhece Deus. Os primeiros 40 anos Moisés quer fazer com as suas próprias mãos, quer agir do seu jeito, da sua maneira, da sua força. E não foi assim conosco, irmãos, antes de conhecer a Deus? Quantos de nós, irmãos, antes de conhecer o Senhor, queríamos agir com as nossas próprias forças? Erramos, falhamos, projetamos e não deu certo, fizemos planos e não deu certo. Queríamos agir com a nossa experiência, com a nossa força, mas não deu certo, porque faltava algo, aleluia, e nós não conhecíamos. Quantos de nós, aleluia, glória a Deus, que podemos hoje lembrar do tempo passado, antes de conhecer o Senhor? Quantas fraquezas, quantas falhas que cometemos. Alguns foram tirados das drogas, dos vícios, de tanta miséria e podridão que o pecado lança o homem e a mulher. Mas Deus, irmãos, é misericordioso, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele estende a sua mão e perdoa. Nós não entendemos, irmãos, o amor de Deus, como eu disse no início. Quando Deus perdoa alguém que fez tão mal, quando alguém que cometeu atrocidades, que aos nossos olhos esse homem merece ir para o inferno, esse homem deve ser condenado eternamente, e Deus, com amor, com graça, com misericórdia, estende a mão para ele, o levanta, transforma, limpa, purifica, aleluia, faz que ele nasça de novo, aleluia, coloca o nome dele no livro da vida, aleluia, enche ele com o Espírito Santo e usa poderosamente em suas mãos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, aleluia. É o Deus que ama, que perdoa e que levanta aquele que está caído. É a segunda fase da vida de Moisés, em Midian. Agora é Deus que vai trabalhar da vida de Moisés. Se na primeira fase Moisés não conhecia Deus, na segunda fase Deus vai se revelar a Moisés. Na segunda fase, irmãos, glória a Deus, Deus permite que Moisés fique 40 anos no deserto de Midian, cuidando de ovelhas. Moisés vira pastor de ovelhas. Na primeira fase, Moisés era príncipe no Egito. Na primeira fase, Moisés batia no peito e dizia: eu sou tal, eu sou bom, eu conheço, eu faço do jeito que quero. Isso é muito familiar a nós, não é? Na segunda fase, irmãos, Moisés, glória a Deus, ele agora é tratado como pastor, um homem que usava da espada, um homem que, segundo os historiadores, dizem que Moisés foi um general dos exércitos do Egito, que manejava a espada, que conquistou várias conquistas, várias vitórias para o Egito. Agora Moisés vai para Midian com apenas um cajado na mão. E lá, irmãos, em Midian, Deus começa a tratar com Moisés. E como é bom, irmãos, quando
vidas. Como é bom, irmãos, quando o oleiro começa a trabalhar no barro, quando o oleiro começa a moldar, amassar, quando Deus começa a tirar, irmãos, a tirar aquilo que Deus não quer que esteja, quando Deus vai trabalhando, sabe? Já passou dessa fase, desse ciclo, nós estamos passando ainda, Deus está tratando com você, e muitas vezes você não entende, não compreende, mas é o Espírito Santo agindo, atuando na tua vida, Ele moldando você, deixa o Espírito Santo te moldar. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! É o segundo ciclo da vida de Moisés e Midian, é Moisés, irmãos, apacentando as ovelhas, ovelhas que nem dele era do seu sogro. Ele cuidava das ovelhas, e todos os dias ele levava as ovelhas para ser apacentada no pasto, ali no deserto, e ele ficava. Era Deus trabalhando no coração de Moisés, 40 anos. É Deus arrancando, irmãos, o Egito do coração de Moisés. Aleluia! É Deus arrancando o Egito do coração de Moisés. É Deus arrancando o Egito do coração de Moisés. É Deus dizendo: Moisés, você não vai fazer do jeito que você quer. Você não vai agir com as tuas próprias mãos, com as tuas próprias forças. Eu vou te mostrar de que forma, de que maneira eu ajo e atuo na tua vida. Aleluia. Deus, aleluia, fazendo Moisés se esquecer de tudo que ele aprendeu no Egito. Em Midian é lugar de esquecer do Egito. Em Midian é lugar que Deus prepara. Em Midian é lugar, irmãos, aleluia, de ser manso, de ser tranquilo, de apacentar ovelhas. É Moisés deixando de ser, aleluia, o príncipe do Egito, para ser pastor de ovelhas e cuidar, aleluia, do povo de Deus. Meu Deus! Aleluia! Oh glória! Na segunda fase da vida de Moisés, é Deus, irmãos, se revelando aos poucos para Moisés. Ele chegando, irmão, no capítulo 3 do livro do Êxodo, Moisés está ali, como sempre, como todos os dias costumava fazer, em levar as ovelhas ali, no lugar certo, lugar que ele já sabia, para ser apacentada. E ali está Moisés. Mas, irmãos, numa data, num horário, na agenda do céu. Essa agenda a gente não sabe quando vai acontecer. Mas a Bíblia deixa claro, irmãos, que é de repente. Aleluia. A agenda de Deus na nossa vida, ela é de repente. Não tem uma hora, além do cronos do nosso tempo aqui, do nosso relógio. É no tempo dele, é de repente que acontecem as coisas na nossa vida. Quando Deus age, irmãos, é de repente, não é no nosso tempo, não é o dia que eu quero, não é agora, não é amanhã, é de repente. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui um dia, pode ser daqui um mês. De repente vai acontecer, aquilo que você está esperando vai acontecer na tua vida, a bênção que você quer, Deus vai fazer, vai acontecer. De repente, é o tempo dele, é o tempo do Senhor. E nesse segundo 40 anos da vida de Moisés, irmãos, Deus agora vai se apresentar a Moisés no capítulo 3. E está lá Moisés, irmãos, ali ele olha, de repente, uma sarça que se queima e não se consome. Moisés era acostumado a ver sarça queimando por causa do calor do deserto. O mato seco costumava queimar, e ele via isso constantemente. Mas naquele dia, irmãos, era aquela sarça, ele viu que era diferente. O que Deus faz é diferente. Ele viu que aquele fogo era diferente. E a sarça se queimava e não se consumia. E a Bíblia diz, irmãos, que Moisés vai chegar perto, dá para ver o que está acontecendo, é diferente. E eu quero dizer, irmãos, que Deus faz diferente do homem. Deus faz diferente de mim. Deus fala diferente, Deus age diferente, Deus toca diferente, você sente algo diferente, você sente a presença dele porque é diferente. Glória a Deus. E quando Moisés vai chegando perto, irmãos, sai uma voz e diz: Moisés, não te chegues para cá. Oh, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. É o primeiro encontro,
É a primeira experiência com Moisés e Deus ali, aleluia. Glória a Deus. É Moisés sendo transformado, é Moisés sendo tocado, é Moisés ouvindo a voz de Deus. Aleluia. E Moisés, irmão, ele põe o rosto no chão, tira as sandálias dos pés e ouve, irmãos, Deus falar. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não sei se você já teve experiências com o Senhor. Aleluia, mas eu quero com muito carinho e amor dizer a você: não conte experiências dos outros, busque você experiências com Deus. Tenha você a tua experiência com o Senhor. Aleluia, tenha você, aleluia, contato com o Senhor, comunhão com o Senhor. Sinta você a presença de Deus, veja você os milagres do Senhor, ouça você a voz de Deus. Aleluia. É bom ouvir a bênção do Senhor nos outros, é bom se alegrar com os outros as bênçãos que Deus dá, mas é melhor ainda quando Deus age, atua na tua vida. Tenha experiências com o Senhor, tenha experiências com Deus. Aleluia. Moisés tirou as sandálias dos pés. Arrancar a sandália dos pés, irmãos, traz ensinamentos para nós. É tirar tudo aquilo, irmãos, que Deus não se agrada. É arrancar do coração, irmãos, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É como eu disse, irmãos, é Deus tirando o Egito do coração de Moisés. Quem sabe, irmãos, até aquele momento Moisés se lembrava do Egito com saudade. Quem sabe até aquele momento Moisés dizia: eu era um príncipe no Egito, um homem importante, agora estou aqui apacentando ovelhas que nem a minha. Talvez Moisés não entendia o trabalhar de Deus. É como eu, é como você. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na tua vida. Você não está entendendo o que está acontecendo, mas é Deus agindo, é Deus atuando na tua vida. Deixa o Espírito Santo atuar na tua vida. É Ele tirando, arrancando algumas coisas que ainda estão nas nossas vidas e que ainda, aleluia, atrapalham o agir de Deus na nossa vida. Deixa Deus agir na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E Moisés, irmãos, tem a experiência com o Senhor. E na segunda fase da vida de Moisés, é Deus atuando na vida dele, é Deus se apresentando a ele, é ele tendo experiências com o Senhor, conhecendo Deus de fato e verdade. Aleluia. E é Deus enviando ele para o Egito. Tem muitos crentes, irmãos, que não conhecem o Senhor. Tem muitos crentes que têm 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos dentro da igreja e não conhecem o Senhor. Tem muitos que conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Tem muitos que querem a bênção, mas não conhecem o dono da bênção. Tem muitos crentes que só se alegram na hora da bênção, mas na hora da aprovação ele murmura, porque não conhece quem é o Senhor. Porque o crente que conhece Deus, irmãos, ele glorifica na prova, ele glorifica na dor, ele sabe que Deus, aleluia, vai agir a qualquer momento. E se você está passando por um momento de dificuldade, não está entendendo o que Deus está realizando, eu te convido a glorificar ao Senhor, crê nele, aleluia, porque vai passar essa fase na tua vida, e a mão do Senhor, aleluia, vai estar estendida sobre a tua vida, e você vai ter experiências com ele. Naquele momento, tenho certeza, irmão, sem dúvida, sem errar, de que Moisés começou a entender tudo o que estava acontecendo. É como se Moisés dissesse assim: agora eu entendo por que eu vim para cá. Alamado e colmanás. Aleluia. Agora eu sei porque Deus me enviou para cá. Não é assim? Não é assim que Deus faz, irmãos. Há um momento da nossa vida que nós não entendemos nada, mas vai passando, Deus vai colocando tudo no lugar. É Deus falando para os discípulos, após lavar os pés dos discípulos da nascer, não foi? O que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. O que eu faço agora vocês não entendem, mas vão entender depois. É Deus falando: Moisés, você
porque eu te coloquei aonde você estava e te trouxe para cá, aleluia, é porque eu tenho uma grande obra para realizar na tua vida. É Deus falando com você esta noite, mas você não entende porque você está em determinado lugar, mas Deus tem uma obra a realizar aonde você está. Entenda o trabalhar de Deus esta noite. Glória a Deus. E no capítulo 4, irmãos, Deus continua a conversar, a dialogar com Moisés. E Deus explica para Moisés: eu desci, porque vi a aflição do meu povo no Egito. Enquanto Moisés está em Midian sendo preparado pelo Senhor, Deus viu lá a aflição do povo de Israel no Egito. Olha como Deus é tremendo. Simultaneamente ele trabalha, irmãos. Ele está trabalhando no Egito, cuidando do povo, e está preparando Moisés para enviar, para libertar o povo. Deus trabalha simultaneamente. Olha o que aconteceu com Ana, não é, irmãos? De uma necessidade do povo de Israel, de um novo juiz. Ana ora, pedindo filho, e Deus une o último agradável. Se Ana está pedindo um menino, eu vou dar um menino. E ao mesmo tempo que eu vou dar um menino, eu vou levantar ele como juiz. Quando o povo precisa. Aleluia. Quem está entendendo a palavra de Deus esta noite? Aleluia, glorifica o Senhor. Deus sabe trabalhar, irmãos. Oh, glória. Maravilha. Obrigado. Aleluia. Aí Deus fala a Moisés: eu vou te enviar, vai voltar, vai falar com o Faraó. Irmão, Moisés está saindo, fugindo do Egito, mas Deus falou ele voltar para lá. Deus é tremendo, meu irmãos, Deus é tremendo. Aleluia. Moisés, irmãos, ele fala: Senhor, mas ele começa a dar desculpas, como eu e você damos, né? Quanta desculpa você já deu para Deus para não fazer a obra? Eu falo: não, irmãos, é Deus. Quanta desculpa você já falou para o Senhor quando Deus te chama? Deus te chama para louvar, Deus te chama para pregar, Deus te chama para ensinar, Deus te chama para ajudar o pastor, Deus te chama para ocupar determinado lugar, determinado departamento, e você diz: não, eu não posso, eu não sei, depois eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando tiver tudo bom, eu faço. Quando eu receber aquela bênção, eu faço. São desculpas e mais desculpas que damos para o Senhor, e o tempo vai passando. E Moisés quis fazer isso, dar desculpas para Deus: Senhor, eu sou pesado de língua, e isso e aquilo. E Deus começa a falar: Moisés, você vai. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que ouve a palavra de Deus aqui esta noite. Deus queira que não, mas se alguém em nosso meio que está dando desculpa a Deus para não fazer o que Deus manda, vai chegar um momento que você vai. Você vai. É fiel, irmão. Deus vai te levar, não adianta. Quer que eu prove na Bíblia? Você já sabe. Quando eu falar o nome do profeta, você vai entender. Jonas. Pronto, não precisa falar mais nada, né, irmãos? Deus quer que Jonas vá, ele vai. Ele dá desculpa, ele foge, ele faz, ele quer fazer, mas Deus está vendo, e na hora certa Deus vai puxar a corda. E quando Deus puxar a corda é mais difícil. Então não é mais fácil já ir na obediência, irmãos? Aleluia! 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 Deus está aqui, amados. Aleluia! Obrigado, Jesus. Aí Êxodo 7:7, Deus fala assim. Aí Moisés vai entender mais outra coisa. Deus fala assim para ele: é o 7:7? Abre aí, Êxodo 7:7, por favor. Êxodo 7:7. Olha lá. E Moisés era da idade de 80 anos. 80 anos. A segunda fase. E Arão foi com ele em 83. Arão era 3 anos mais velho que ele. Quem era Arão, irmãos? Quando falaram a Faraó, Arão era irmão mais velho de Moisés. E aí nós observamos
que Deus fala para Moisés: Moisés, levanta, vai. E com essa vara, olha, que está nas tuas mãos, você vai fazer os milagres que eu vou fazer através de você. Aí Moisés entende o porquê da vara, o porquê do cajado. Aleluia. Aí Deus falando assim: olha, você usava a espada? Não vai usar mais a espada, não. Você tinha conhecimento de guerra, você tinha a sua própria força? Não. Agora vai ser eu agindo na tua vida. É bom ter experiência, sim, irmão, não estou dizendo que não. É bom ter conhecimento, sim. É bom, irmão, a gente saber, a gente conhecer. Mas é melhor ainda quando você deposita a tua experiência, o teu conhecimento, o que você sabe, nas mãos do Senhor. Aí fica melhor. É maravilhoso, irmão, quando você coloca tudo que você sabe e deposita aos pés do Senhor. E diz assim: Senhor, não sou mais eu, agora é você, é o Senhor que age, é o Senhor que vai operar através de mim. Deus tirou, irmãos, das mãos de Moisés a espada e colocou o cajado em suas mãos. Você lembra, irmão, que estava na mão de Moisés quando ele abriu o mar vermelho? O cajado. O cajado. Moisés não largava o cajado, irmão. Glória a Deus. Instrumento que Deus colocou nas mãos dele. E que é um cajado, irmão, no deserto, com milhões de pessoas, a sua responsabilidade. Terceira fase é Moisés levando o povo através do deserto. Só que eu vou parar aqui, irmão, terceira fase. A hora já foi. Mas, irmãos, o ciclo das nossas vidas tem algo para fazer. Deus age, Deus opera, Deus atua na nossa vida. Ele chamou Moisés, preparou Moisés e enviou Moisés. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe aqui esta noite. O Senhor continue abençoando a igreja aqui em Jardim Elba. A vocês, povo de Deus, servos e servas do Senhor, que tem se esforçado, que tem orado, tem buscado ao Senhor. Se coloque nas mãos do Senhor. Deixa Deus te usar. Não tenha medo, não tenha dúvida, não tenha receio. Não ouça palavras de terceiro dizendo que você não pode, que você não foi chamado por Deus. Tantas coisas. Não dê ouvidos. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que o Espírito Santo, ele é o oleiro do Novo Testamento. Ele é o que trabalha, irmãos. É o Espírito Santo. Deixa ele agir na tua vida. Deixa ele agir no teu coração. Deixa ele nos moldar cada dia mais. Eu sou, não, sempre Deus está agindo. Sempre tem algo para Deus fazer. O Espírito Santo agir, atuar na nossa vida, para que possamos ser usados por Ele. Assim foi com Moisés. Assim foi com o servo de Deus dentro da Bíblia. Assim foi com muitos servos de Deus que passaram aqui nessa terra. E assim continua sendo conosco. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor, irmãos, continue derramando graça sobre este lugar. Que Deus abençoe o pastor Cícero. Que o Senhor continue dando força, graça, sabedoria, conhecimento, para continuar levando esta igreja, este rebanho, até a Canaã celestial. Né? Moisés fez isso. Na sua terceira fase, ele levou o povo. Na minha opinião, foi a mais difícil, a fase mais difícil, e levar aquele povo, irmãos, até a terra prometida. E o mais difícil ainda, irmãos, foi quando Moisés sobe no Monte Nebo. Me ajude aí, né? Deuteronômio, lá no capítulo 3, 34, que Moisés olha o monte de longe, e Deus fala para Moisés: Moisés, você não vai entrar. Vai ver lá de longe, mas não vai entrar, irmão. E há uma outra lição que não dá tempo para a gente falar.
Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é digno de toda a honra e glória. Obrigado, meus irmãos. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Toda honra e glória seja unicamente dada a Deus. Aplauda o Senhor pela vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus, irmão, por esta boa palavra. Glória a Deus. Isso é alimento para 40 dias, irmão. 40 dias caminhando.